Esse vídeo é pra ter menos de 10 minutos, não quero enrolar muito. Dito isso, irei apenas mencionar o seguinte: quando se fala de escrituras e ou Bíblia, é um livro muito simbólico, recheado de códigos altamente figurados e cheio de linguagens metafóricas. Por esse motivo, diversas vezes é preciso tentar encaixar o quebra-cabeça, descobrir o que aconteceu, o que ainda vai acontecer com a humanidade, garimpar, ciscar a verdade em apócrifos e até em textos antigos hebraicos, que foram a base bruta do nosso conhecimento bíblico atual, sempre procurando encaixar o que Jesus ensinou a tudo isso. Às vezes eu posso falar de algo que está certo ou talvez ainda não está no ponto, mas pode ser também que o que eu fale aqui seja a peça que alguém estava procurando. Portanto, eu tentarei trazer o máximo de referência que puder e tentar encaixar as peças do quebra-cabeça da melhor maneira possível. Primeiro aspecto, ou melhor dizendo, aspecto zero, que as pessoas em geral, o público que caiu aqui de paraquedas, precisam entender: estamos em um campo de batalha espiritual. Uma arena onde nossos olhos humanos de carne não alcançam. Num mundo onde existe um grande tapete de mentiras e falsidades. E poucos são os que conseguem sair debaixo desse enorme tapete de ilusões e ver a verdade que está acima desse tapete. A minoria acorda. Esse vídeo é justamente para isso, para fazer acordar. Agora sim, primeiro ponto, aspecto, fator, conhecimento a ser desbloqueado. Vou jogar uma bomba e sair de fininho, entendam como quiserem. Spaces. Yeah, the funniest part to me, it was several funny parts, by the way. But the lady in the background with the head, so I imagine this guy green is doing this flip, like when they're practicing, like, oh, this guy's got shit, he nailed every flip, you can never tell, right? So he like flip up. But it just goes down. In outer space. So this is footage from the ISS. And once again, it looks weird because there are bubbles in outer space. Which I didn't think there would be bubbles. This helmet, fortunately for us, got a reflection of something pretty strange. And when you zoom in and look what it is, it's a man in scuba equipment, which is interesting. I mean, why would that ever be? Could they possibly be filming this inside of a pool? I wonder. Weird, right? With all this deception, who the heck really knows anyway? You give me the names of them. Look at that. 13,000 satellites with all their names. Now check this out. Now you go to NASA's ISS 4K live stream. As you can see here, guess what? No satellites. Let me know when you find one. You won't. You know why? Because this is CGI and they're To make the water flow. Gravity, so we know there's no gravity. They just rocket it into the well. The glass of water forgot to float. What's it doing? Doesn't it know that it's supposed to be in space? Is it pocket of gravity? I know the glass always doesn't answer. It's going to be some magical, like, settling equation or something like that. Actually, I can see a little bit of curve on that water. They always have an explanation. They'll just say that's the equation. It's like a settling effect, so we place it with space. That's how easy it is. Look at that. Water replaced with green screen, and then behind is just Earth. This is how easy it is. That's basically how they filmed the video games that was space out. It's just ghosting. So is everything just a lie at the end of the day? What is this? Yeah, the reflection. You can actually see that the reflection comes wearing a scuba suit and shooting the whole process. Good stuff. He's wearing a scuba suit, literally. And if you believe that NASA's actually saying the truth because they just make water float out there in space, they just actually take a look at this right here. Because an amateur basically made this all happen, which is post-processing and edits. This is how easy it is. Look at that stuff. And he just made water float. That's how easy it is. Cada tem direito de acreditar no que quiser, mas essa é a primeira base para desbloquear, abrir os olhos. Originalmente, a Bíblia, antes de passar por tantas reformas e transcrições, antes da Idade das Trevas, antes de alguns religiosos safados meterem a mãozona e fazer uma lambança, antes de retirarem conhecimento da Bíblia, a cosmologia hebraica, eles acreditavam nesse formato que está agora na tela, e pasmem, todas as outras civilizações antigas também acreditam em formatos bem similares. É só nessa atualidade de deepfake, de CGI, que é aceito esse modelo de RPG com tela preta de fundo e na vizinha. Essa é a primeira parte a se entender. Você está num plano terreno, num reino, e o que está acima de você, ou no caso de todos os nós, é o reino do Deus Pai, mestre dos mestres, senhor dos senhores, rei dos reis, gêmeo do server, como preferir chamar. Ele não é só quem criou a lore, as regras e o mapa inteiro, ele é o próprio fundamento da existência do servidor. Sabendo disso, outro conhecimento a ser desbloqueado, sabia que esse mundo tem muito mais história do que se imagina? O bestiário, diferente do que a maioria conhece, não tem só animais fofinhos e peludos, é bem mais rico e cheio de bizarrice do que parece. Entenda, o nosso mundo não é o mesmo de Adão e Eva. Muita coisa mudou, inclusive após o dilúvio. Dilúvio esse que aconteceu pela queda que os anjos tiveram quando tiveram filhos com mulheres humanas, que eram os Watchers, no livro de Enoque menciona algo próximo disso, que eram responsáveis por resguardar o humano, e eles também erraram enamorando das mulheres humanas. E aqui já se percebe duas coisas, ou três no caso. 1. Anjos podem gerar filhos. 2. Anjos têm livre-arbítrio. E 3. A energia de um anjo é diferente. Cada um desses pontos gera tanta subvariante, abre mais abas para outros tópicos, mas vamos manter o foco para não estourar o tempo do vídeo. Entende-se que os filhos dos anjos com as mulheres humanas viraram gigantes. E de alguma forma, mesmo após o dilúvio, eles continuaram por aí. A questão aqui não se trata de ser gigantofóbico, mas é que, por serem gigantes, é dito que eles tinham uma fome insaciável, que não parava. Mais uma vez, na base do chutômetro, não que seja isso, quem sabe por esse motivo tínhamos dinossauros? E é o que dá a se entender, mesmo assim não saciou a fome. É tipo assim, esse mundo foi feito para comportar os humanos, não gigantes. Portanto, os gigantes se tornaram anomalias e tiveram um fim que tiveram. Porém, todavia, entretanto, isso aqui é uma teoria minha, tá? Não significa que é bem isso. Como disse, vou tentar juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Tem mapas antigos, relatos de expedição, até alguns escassos livros na Idade Média, que relatam umas criaturas meio bizarras ali, que não existem na nossa natureza / catálogo animal da atualidade. Portanto, isso me leva a crer
que, quem sabe, talvez de alguma forma, algo aconteceu, ou talvez esses seres estranhos podem ser a prole ou algum cruzamento, ou sei lá, tem algum dedo podre dos anjos caídos nesse meio, porque nós só podemos gerar crianças humanas. E essas criaturas, bestas bizarras, aparecem desde os livros da Idade Média, que leva a crer que algo aconteceu. De alguma forma eles estavam ali. E são retratadas em alguns videogames até hoje, por incrível que pareça. O próprio jogo The Witcher 3. Vou citar só os que eu sei, porque certamente tem bem mais. O Golem, num conto judaico, é dito que se pode fabricar um com argila ou barro, colocando um selo, nome especial na testa. Djinns, que são que conhecemos como gênios. Diz que o rei Salomão conseguia aprender demônios em certos objetos. Além disso, Salomão teve envolvimento com certas vertentes mais ocultas. Isso gerou todo um catálogo de demonologia. Também alguns desses aparecem nesse jogo, mas prefiro não citar. E até dragões, há indícios que alguns deles possam ter existido ainda, né, na Idade Média. Só que a diferença é o seu formato, que não é tão colossal como falam. E ele soltaria veneno, no caso. A propósito, nossa cultura pop atual está enraizada, entupida de referências e mensagens subliminares escondidas do passado. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando, com isso, a hipótese de que talvez, só talvez, assim, quem sabe, não lhe contaram tudo. Talvez o Apocalipse seja algo cíclico, como tem no livro Book of Miracles. Além do mais, tem outro manuscrito medieval que constata sobre sinais, pragas antes do Apocalipse. É estranho que se criasse um livro desse só pra nada, com ilustrações e tudo mais, considerando que na época não se tinha câmera fotográfica, a única forma de registrar algo era pintando e ou desenhando. E uma dessas imagens, ilustrações, cita todas as criaturas marinhas que estão reunidas, e ali claramente podemos ver bem grandemente a imagem do que conhecemos aqui como sereias. Só para constar, há outros relatos estranhos do passado. Salomão, por exemplo, que alguns dizem ter construído o templo com a ajuda de demônios, tem algumas vertentes que sugerem essa versão. Em acréscimo, Salomão tinha também um verme chamado Shamir, que cortava tudo, parece ter algo que não saiu nem veio do nosso reino, digamos assim, mas tem dados disso. Davi também, por exemplo, se não me engano, ensinava como colher uma planta para ela não gritar ou algo do tipo. Esses são pequenos detalhes de como a biodiversidade do passado tem alta chance de ter sido erradicada ou escondida. Com certeza era bem mais rica do que a de atualmente. E essa é a segunda lição. Outros seres, entidades e criaturas existem ou existiram no passado. E isso é inegável porque até impacto e marcas deixaram em nossa história. Terceira lição. Nós estamos num mundo controlado por poderosos. Imagine como uma pirâmide. No topo, poucos mandam. Na base, a maioria obedece sem nem perceber. Tudo que você vê foi feito para te sedar e iludir. Comidas processadas cheias de substâncias químicas, entretenimento que distrai, narrativas oficiais que moldam sua percepção. A história disso é longa e cheia de camadas, desde engenharia social, propaganda, até manipulação econômica e cultural. A ideia é manter todos ocupados, divididos e anestesiados, sem tempo ou clareza para questionar o sistema. A essa altura, algumas pessoas que questionam mais já devem ter percebido que o mundo parece scriptado, roteirizado, como se já tivesse combinado quem será o mocinho, quem será o vilão. Tipo WWE mesmo, pra quem já assistiu. Na frente das câmeras, dois fingem lutar, mas fora delas se jantam juntos e seguem o mesmo roteiro. Esse mundo é basicamente isso. Um grande teatro, cuidadosamente produzido para parecer real. E quem não percebe, continua aplaudindo sem saber que faz parte da plateia. Essa foi a terceira lição. Quarta e última lição. Você é pré-existente. Gostando ou não, aceitando ou não, admitindo ou não, um terço neutro que caiu, um ex-membro do reino de Deus Pai. Você sendo parte do reino lá de cima, do verdadeiro Pai de todos, tal Pai, o Pai este, né, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar um contrato, pacto de vida celestial. Este mundo, de alguma forma, foi dado, provavelmente que a gente tem de algum demo, ou anjo caído de hierarquia superior, e nós nos atrelamos ou fomos fracos e de um jeito ou de outro acabamos aqui. Nosso objetivo final é sair desse reino, nos esforçando para ficarmos mais limpo possível, juntando o quebra-cabeça mais uma vez. Apócrifos mencionam que Jesus desceu um abismo, e sim, o inferno que conhecemos por essa nomenclatura, e abaixo da terra, como mostrei anteriormente, até onde é entendível, antes de Jesus, pessoas morriam e o espírito, barra alma, barra fantasminha, como muitos chamam, ficava debaixo da terra, Sheol, pros de morte boa, pros de morte ruim, iam pro que conhecemos como inferno. Mas o conhecimento antigo hebreu, que vieram se tornar atual dos judeus, chamavam de Guerrinom, que na realidade não é um inferno eterno, como nos foi ensinado, sim, existe uma espécie de punição para cada, e um tempo de no máximo 12 meses. Raros são os casos de almas que ficam para sempre no inferno, ou o Guerrinom. E após essa temporada de purificação, como eles falam, as almas podem ascender ao que até onde entendi, o julgamento final. E aí sim são julgadas, Deus Pai pode determinar quem entra ou não no reino. Ou seja, ninguém pode julgar ninguém, só Deus Pai pode julgar, dar o veredito final. Resumo. Quem morre em Cristo procurando se consertar, ter uma vida correta, entende-se que já acorda lá. Quem faz besteira e não quer se consertar é levado pro andar de baixo para ter uma conversa com reinos inferiores, se é que deu para me entender. Se você chegou até aqui após ter assistido todo esse vídeo, então seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um espaço onde eu falo o que ninguém mais fala e vejo o que ninguém mais vê. A linguagem e visão desse mundo
Aqui só tem gente louca, que não bate bem da cabeça. Eu acabei de falar de sereia, de gigante, pré-existência, céu, inferno. Muitos podem chamar de lenda, já eu digo que lenda é acreditar na ciência. Aqui, no meu canal, o naipe é esse. Com isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva nessa bagaça para mais conteúdo como esse.